Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus nós agradecemos e precisamos constantemente agradecer pelo dom da vida, por todas as oportunidades que o Senhor nos oferta para realizarmos em nós e para nós a própria transformação. Agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes amigos que nós conhecemos e os denominamos como anjos de guarda. E não posso deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com base no livro dos Espíritos, com aquela nossa proposta e propósito de estudarmos o livro dos Espíritos, esta obra fenomenal e fundamental, que é a primeira obra, aquela chamada espinha dorsal ou coluna mestra da doutrina espírita, o primeiro livro do Pentateuco da doutrina espírita. Então hoje, o nosso quinto encontro para estudarmos apenas a introdução. Estamos ainda na introdução de O Livro dos Espíritos. E com certeza, ainda serão vários encontros que teremos pela frente com a graça e permissão de Deus para concluirmos os estudos e reflexões com a introdução ou com base na introdução de O Livro dos Espíritos. Conforme já falamos nos nossos primeiros encontros, quando comentamos acerca das coisas novas que Kardec falou logo no início da introdução, que para coisas novas seriam necessárias palavras novas, quando ele nos trouxe uma palavra nova que ele denominou como espírita, ou espiritismo, ou doutrina espírita. E ainda nós já estudamos, nos nossos encontros anteriores, nós estudamos acerca da alma, naquele tríplice aspecto, a alma vital, a alma intelectual e a alma espírita. Também já estudamos, nos encontros anteriores, acerca daqueles primeiros fenômenos que antecederam a chegada da doutrina espírita e que foram aqueles responsáveis por Kardec ser chamado, ser convidado para o trabalho que era a sua missão naquela existência. Aqueles fenômenos que ficaram conhecidos em todos os continentes como mesas girantes. Então, os fenômenos das mesas girantes, que conforme já estudamos, tiveram o seu início nas Américas, em especial na América do Norte, também teve as suas atividades aqui na América do Sul e também na Europa, mais especificamente na região onde Kardec estava, na França, mais especificamente em Paris. No nosso último encontro, nós estudamos acerca do início do trabalho de psicografia, através da mediunidade
acerca ali daquela escrita bem difícil, usando como um meio para a escrita um cesto ou uma prancheta, onde o espírito ou os espíritos que ali se encontravam, mais especificamente um que se identificou e se denominou como espírito ou como gênio, orientou para que se prendesse um lápis a uma cesta ou a uma prancheta, porque antes, conforme já estudamos, a escrita, ou melhor, a comunicação, ela era feita com base em pancadas de pés de mesas, e iam, digamos assim, ficou convencionado que naquelas comunicações por meio de pancadas, seriam dadas tantas pancadas qual fosse a ordem da letra do alfabeto. Então, para a letra A era uma pancada, para a letra B eram 2 pancadas e assim sucessivamente, para através dessa quantidade de pancadas, de acordo com o questionamento e a resposta que fosse preciso dar. Então, para cada palavra, iam dando pancadas de acordo com a ordem da letra para a formação daquela palavra, até se formar uma palavra, 2 e até se formar uma frase, ou seja, uma comunicação muito difícil. E através desta orientação, quando começou a escrita, utilizando uma cesta ou uma prancheta, ali o lápis preso, ainda era um meio de comunicação arcaico, bem difícil, mas já era muito mais fácil do que através de pancadas. E conforme estudaremos hoje, aperfeiçoou-se naquela época um tanto mais quando começaram as escritas diretamente através das mãos dos médiuns, onde eles foram orientados para que eles mesmos, ao invés de colocar o lápis preso em uma prancheta ou em um cesto, eles mesmos segurassem o lápis. Então aqui Kardec começa este item de número 5, neste nosso 5º encontro, com base aqui na introdução de O Livro dos Espíritos. Então Kardec começa dizendo o seguinte, que mais tarde, ou seja, após ter se usado e já estará adaptado o uso da cesta ou de uma prancheta com lápis preso, mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão do médium, e o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então, mais tarde, eles mesmos, os médiuns, aqueles que estavam ali reunidos, juntamente com Kardec, eles mesmos descobriram que por que não utilizar diretamente o lápis ali na mão do médium? Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Então, quando eles descobriram que segurando diretamente o lápis na mão do médium, o médium mesmo segurando o lápis, então quando eles descobriram isso, que poderia e que funcionava desta forma perfeitamente, a escrita se tornou mais rápida, a escrita se tornou mais fácil e também se tornou mais completa. É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Então aqui Kardec fala, naquela época, que é hoje, quando ele estava elaborando essa introdução, que já era o meio mais utilizado, o médium utilizando ali a própria mão para escrever. Hoje, na atualidade, muitos médiuns que estão por aí em atividade, na psicografia de livros em especial, já usam não mais o lápis ou a caneta, mas já escrevem diretamente num computador, num laptop e assim sucessivamente. Então aqui Kardec disse desta forma, e ainda ele acrescenta que
Neste caso, a experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades da faculdade medianímica. Então aqui ele fala que várias outras faculdades mediúnicas foram conhecidas naquela época e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato e etc. E mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem o concurso da mão do médium, sem o lápis. Sim, é perfeitamente possível esta chamada escrita direta, desde que hajam ali no ambiente doadores de energia, ou seja, médiuns, nesta condição de doadores de energia, que os espíritos têm condições de escreverem diretamente num papel ou numa lousa, diretamente, sem o uso de tinta, sem o uso de papel, sem o uso de caneta ou de lápis, escrever diretamente, ou seja, materializar ali no papel ou mesmo em uma lousa, o que eles quiserem escrever, é a chamada escrita direta, onde não tem a necessidade do intermediário fisicamente falando, mas apenas fluidicamente na doação de energias, na doação de fluidos vitais, para que os espíritos possam materializar naquele ambiente, num papel, onde for determinado, a chamada escrita ou a escrita direta. Então aqui Kardec acrescenta que obtido o fato, um ponto essencial ficava a constatar o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Então aqui Kardec registrou que com o estudo, com as observações, chegou-se à conclusão que o médium, ele poderia ser um instrumento mais ou menos maleável, um instrumento mais ou menos perfeito ou imperfeito, ali na comunicação, que ele também fazia parte e interferia na comunicação, de acordo com o tipo de comunicação, se ela fosse mecânica e também de acordo com a moralidade do médium. Então aqui ele explica na sequência essa questão mecânica e essa questão moral, que hoje nós conhecemos também com aquela necessidade, nesta parte moral, da necessidade da educação mediúnica, a mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade moralizada, educada. Então aí Kardec acrescenta que duas circunstâncias capitais, ou seja, mecânica e moral, são duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento, que podem resolver a questão. Aí ele começa dizendo acerca da primeira situação, que é a questão mecânica, a circunstância mecânica, que a primeira, que é a mecânica, é o modo pelo qual o cesto se move, ou a mão do médium se move, segurando o lápis, sob uma influência pela só imposição dos dedos ali no cesto, ou na cesta, ou na prancheta, ou segurando o lápis. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Então ele falando que, neste caso da escrita mecânica, mediunidade mecânica, o médium não tem interferência nenhuma, não vai influenciar ali a sua parte moral. E aí ele falando acerca daquela escrita ainda, utilizando uma cesta ou uma prancheta, que em muitas situações mais de um médium colocava a mão ali, os dedos na borda da prancheta e não influenciava em nada. Então ele diz que essa impossibilidade torna-se sobretudo patente quando duas ou três pessoas se colocam ao mesmo tempo no mesmo cesto. Seria preciso entre elas uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal, para que uma não direcionasse para um lado e outra direcionasse para o outro. Então, duas ou três pessoas ali comandando aquela escrita, se não fosse desta forma mecânica, sem a interferência do médium,
daria certo, porque um empurraria para um lado, outro empurraria para o outro, outro empurraria para outro lado. Então aqui ele fala que precisaria de ter uma coordenação, uma combinação fenomenal. Precisaria mais concordância de pensamentos para que pudesse se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta. Então, se foi feita ali a proposta na forma de um questionamento e veio a resposta, e se são 3 médios interferindo na resposta, a resposta seria de quem e como seria essa resposta? Se a resposta saiu perfeita e a escrita também saiu perfeita, mesmo tendo ali a interferência, fisicamente falando, de 3 médiums, é sinal que aquela escrita foi de forma mecânica, não houve a interferência física e moral dos médiuns ali participantes. Um outro fato, diz Kardec, um outro fato, não menos singular, vem ainda se juntar à dificuldade. A mudança radical da escrita, segundo o espírito que se manifesta, e cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Então aqui ele fala que não tinha como explicar, a não ser ali através da escrita mecânica, sem a interferência do médium, o tipo de escrita, o tipo de caligrafia, que se naquele momento se comunicasse um espírito A e depois um espírito B, um espírito Y, Z, e depois de vários dias ou várias comunicações depois, aquele espírito A voltasse a se comunicar, a escrita seria a mesma daquela primeira que ele havia deixado. Não tinha diferença, e neste caso, o médium não tinha como lembrar que tipo de escrita. Então, depois, quando Kardec preparou o livro que nós conhecemos, que está aí à nossa disposição para estudo, o livro dos médiuns, em relação a esta mediunidade mecânica, a escrita ela sai com o estilo de grafia daquele espírito quando ele aqui é encarnado. Chico Xavier fez várias psicografias desta forma, em que recebia cartas de entes queridos, falecidos, e que ele assinava, o falecido, o espírito comunicante, através de Chico Xavier, ele assinava, e em muitas situações a família fez comparação usando a própria identidade do desencarnado para comprovar a assinatura, para atestar que aquela comunicação era verdadeira, porque a assinatura era a mesma. Se você se levasse aquela assinatura a um cartório, reconheceria o cartório, reconheceria como sendo verdadeira, como sendo autêntica, ou seja, uma comunicação mediúnica, mecânica, sem a interferência do médium. Porque quando o médium tem ali a sua interferência, a escrita vai ser de acordo com a caligrafia do médium e não a caligrafia do espírito comunicante. E tem aquelas situações, conforme ele explica aqui também, de espíritos que se comunicavam e falavam e deixavam ali uma escrita em uma outra língua completamente desconhecida do médium. Eu conheço médium que não sabe nada da escrita mandarim, por exemplo, e ele recebeu psicografia em mandarim, então usando aqueles ideogramas, então um espírito comunicante escreveu daquela forma um poema em japonês, por exemplo, e o médium não conhecia nada de japonês, nem sabia ler, muito menos escrever, e saiu ali aquela escrita perfeita que os familiares atestaram que realmente aquela comunicação era do filho desencarnado. Então aqui Kardec deixa isso muito claro, e mais adiante teremos oportunidade, quando for tratar de mediunidade aqui no Livro dos Espíritos, muitas outras informações. Então Kardec acrescenta que seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo,
que ele pudesse se lembrar daqui pertence a este ou aquele espírito. Aí, na sequência, Kardec lembra a parte moral, já que ele falou acerca de duas circunstâncias, a mecânica e a moral. Então ele diz que a segunda, ou seja, a parte moral, a circunstância moral, resulta da própria natureza das respostas, que estão, na maioria das vezes, sobretudo, quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, da capacidade intelectual do médium, que, de resto, comumente não tem consciência do que se escreve sob sua influência, como falamos, em uma língua que ele desconhece, ou sobre um assunto de ciência profunda que ele desconhece nesta existência. Então aí ele diz acerca disto, da intelectualidade, acerca do conhecimento do médium, e ainda ele diz que, de resto, comumente não tem consciência do que ele está escrevendo, que, muito frequentemente, mesmo não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o sexto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um objeto qualquer, inteiramente inesperado. Essas respostas, acrescenta Kardec, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade, de oportunidade. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderiam emanar senão de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma fonte. Então aqui Kardec falando e deixando bem claro que as comunicações são do mundo espiritual. Então, de acordo com a condição do médium, do instrumento preparado, e de acordo com o espírito comunicante, neste caso ele fala de uma inteligência superior, virão informações também de natureza superior. Se são espíritos baixos, se são espíritos levianos, então virão comunicações levianas. Agora, se o médium é de alta moralidade, se o médium é educado, ele não receberá comunicações desta forma aqui, por última, que ele relata, comunicações levianas, comunicações frívolas, comunicações triviais. Então, sem sombra de dúvida, a educação mediúnica, a moralidade do médium irá contar e muito para uma comunicação com teor elevado ou não. Então aí Kardec acrescenta que essa diversidade de linguagem não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifesta. Então aqui ele fala que essa diversidade de linguagem, essa diversidade de comunicação só tem uma explicação, qual seja, os espíritos que se comunicam. Então a inteligência, neste caso, conforme ele diz aqui, a inteligência ali, o teor da mensagem, exatamente de acordo e em acordo com o espírito que se comunica. Essa diversidade de linguagem, a diversidade de assunto, se explica pela diversidade de espíritos comunicantes e a sua condição moral, intelectual. E aí ele diz ainda na forma de um questionamento, essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? E acrescenta, tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará explicação completa nesta obra. Então ele fala que todas as respostas para estes questionamentos, nós teremos aqui nesta obra. Ao estudarmos questão a questão, as 1018 questões, nós encontraremos respostas de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que estamos fazendo aqui na Terra,
Por que algumas criaturas nascem sãs, outras nascem doentes? Por que uns sofrem, por que outros sofrem tanto, outros sofrem menos? Por que uns são ricos, por que outros são pobres? Tudo isso nós encontraremos respostas aqui neste livro. E aí Kardec acrescenta para encerrar este item de número 5. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistério, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégios apenas de um indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência, de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Examiná-las-emos todas em sua hora e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos até lá a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que nos dizem. Então aqui Kardec encerra este item de número 5 falando desta forma, acerca desses exames que seriam realizados e que foram realizados acerca da existência dessas inteligências fora da humanidade terrena. E para encerrarmos as nossas reflexões deste encontro, é preciso lembrarmos que o nosso próximo encontro, quando estudaremos o item de número 6, nós temos esclarecimentos maravilhosos, belíssimos, acerca da doutrina espírita, acerca dos fenômenos espíritas, acerca de Deus, acerca da nossa vida aqui na Terra. Por que estamos aqui na Terra? Qual a finalidade de nos encontrarmos aqui na Terra? E encerrando este nosso encontro, queremos mais uma vez citar Bezerra de Menezes, o Espírito Bezerra de Menezes, no prefácio do primeiro volume que faz parte da coletânea Filosofia Espírita, que em breve começaremos este estudo conjuntamente com cada questão de O Livro dos Espíritos. Então Bezerra de Menezes nos fala da seguinte maneira, porque no nosso último encontro nós falamos um trecho, citamos aqui um trecho de palavras de Bezerra de Menezes acerca dos livros mediúnicos que nós temos fartamente aqui na Terra, em especial no Brasil. Então ele diz da seguinte maneira na sequência, que as páginas de luz estão espalhadas por toda a nação brasileira como convites a todas as criaturas, indicando caminhos e traçando deveres, instruindo pessoas e educando homens. Então aqui Bezerra de Menezes nos lembra que todas as orientações que nós temos na forma de mensagens, na forma de livros que nós temos aqui na Terra, em especial aqui na Terra do Cruzeiro, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos isto na condição de indicação de caminhos, naquela condição de traçar deveres, instruir pessoas, educar as criaturas, para que o amanhã não perca seu grande objetivo. E qual é o nosso objetivo, ou qual é o objetivo do amanhã? O de ser verdadeiro paraíso, onde haja abundância do mel da fraternidade e do leite do amor. Então aqui ele fala que o grande objetivo aqui da Terra, o nosso objetivo ao estarmos aqui na Terra, é ajudarmos no preparo da Terra, aqui do planeta Terra, para que se torne um verdadeiro paraíso, onde aqui possamos ter realmente a abundância do mel da fraternidade e também a abundância, e em abundância, do leite do amor. E na sequência, Bezerra de Menezes, e é importante lembrar que esta psicografia do Espírito Bezerra de Menezes,
ela ocorreu em 1982. Praticamente, porque foi no final de 82, há praticamente 40 anos. E prestemos atenção nas palavras de Bezerra de Menezes, que aqui ele nos alerta para o que nós estamos vivendo e vivenciando no momento. Então, Bezerra de Menezes nos falou lá em 1982 da seguinte maneira: nós outros, ou seja, os espíritos, estamos trabalhando neste país em cujo futuro o Cristo confia sobremodo, refletindo a sua luz benfazeja por todas as outras nações, cujos espíritos ali estagiados são nossos irmãos em Jesus. Aí vem o esclarecimento, aquela chamada premonição de Bezerra de Menezes. Aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade. Sem sombra de dúvida que na atualidade nós estamos vivendo e vivenciando este momento de provas redentoras de forma coletiva aqui na humanidade. Então ele diz: aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade, como que um vestibular. Então ele falou lá em 1982 que estas provas seriam um verdadeiro vestibular no sentido de passar para outro curso, onde poder-se-á aprender com mais profundidade o que é benevolência e o que é amor de uns para com os outros. Então ele nos fala aqui nesse registro de 1982 que nós passaríamos por um vestibular, uma prova para o Enem, né, professora Vilma? Nossa professora Vilma, que está aqui, que há anos prepara alunos, os seus meninos, para as provas do Enem. Então nós estamos, todos nós, a coletividade humana, todos, independentemente do continente onde esteja morando, onde esteja residindo fisicamente, todos nós estamos passando por este momento de provas coletivas e redentoras da humanidade, este verdadeiro vestibular para passarmos para outro curso, que possamos realmente ser aprovados e sermos, digamos assim, e termos condições próprias de ingressarmos neste outro curso, neste outro patamar da vida, onde verdadeiramente possa reinar a benevolência e o amor. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e não simplesmente refletirmos, mas colocarmos mãos à obra, verdadeiramente trabalhando para e pela a nossa transformação. Até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.